aponto ele como uma necessidade. O pastor Ronaldo fez essa solicitação e eu iria apresentar com o maior prazer e satisfação a esta casa, uma vez que aquela praça, a Praça José Otávio, é uma praça muito longa, muito extensa, e já tem, lógico, a construção de um quiosque lá, já em conclusão, ou acho que já concluiu. Nós não sabemos para quem será doado, para quem será concedido. Os quiosques é uma concessão também, é um patrimônio público que é uma concessão. Mas a gente sabe, todos nós somos conhecedores, que a Igreja Batista Central de Carpina, ela tem um projeto importantíssimo à sociedade carpinense, que é um projeto de recuperação de drogados, e que tem, como todo o Brasil, como qualquer empresa hoje, uma igreja ela não deixa de ser uma empresa que precisa gerir seus recursos e vive de doação. E apresenta dificuldades para manter manutenção desse grupo de homens, que hoje gira em torno de 32 homens naquela instituição. Instituição essa, o Jesus Transforma, que vem recuperando vários homens. Inclusive, no último domingo, o pastor ressaltou que um dos internos, que foi interno, já recuperado, casou na cidade de Vicência, se eu não me engano, e isso é motivo de orgulho para a igreja, de alegria, e extenso esse motivo, esse orgulho para toda a sociedade carpinense. Por quê? Porque são pessoas, vereador Neto, que estão saindo da criminalidade, da marginalidade. E, para concluir, com muita dificuldade, presidente, hoje de manutenção, e sem dúvida alguma, repito, a crise que também afetou a manutenção aí dessa instituição. E o pastor, por sua vez, ele entende, ele ficou preocupado com a construção do quiosque, e alguma pessoa que tenha aquele quiosque ali, de vender bebidas alcoólicas ali naquele local, de frente à igreja, não é permitido. Pronto. Mas aí ele fez essa solicitação, que a gente está expondo, eu solicito do prefeito, logicamente contando com a aprovação de todos aqui, que o prefeito possa fazer essa licitação e a construção. O pastor Ronaldo apresenta e irá utilizar esse espaço como uma tapiocaria, ou seja, vender tapioca à comunidade carpinense, aos membros da igreja, a fim de angariar recursos para manter esse projeto. Então, eu tenho o prazer de apresentar e estou satisfeito. Essa é uma parte da Vossa para dizer que o processo pode ser muito mais fácil. E a gente tem que dar uma demonstração aqui, e nós não estou dizendo que Vossa Excelência não acompanha. Pelo contrário, eu tenho aqui em Vossa Excelência um dos melhores parlamentares dessa casa. Só a título de esclarecimento, aquela obra ela foi orçada em determinado valor, ilicitável. Depois, por uma questão de readequar, realinhamento, adequação ao que o Ministério Público levantou por iniciativa do ex-deputado Carlos Lapa, o custo da obra foi diminuído. Então, não precisa fazer uma licitação nova para a construção do quiosque. Basta só que o prefeito faça um termo aditivo à obra. Toda a obra, a Lei 866/96, garante ao contratante um termo aditivo. Então, não se justifica a negativa do prefeito em não fazer esse termo aditivo se o preço da obra foi rebaixado. Ele tem a margem necessária para fazer um termo aditivo e automaticamente, sem processo de licitação, com a parte do seu raciocínio, porque essa obra, ela foi uma obra do FEM, do governo estadual, certo? Nesse caso, o município ele poderia executar essa obra com recurso próprio. Não, ele pode executar com recurso do FEM, porque o projeto que foi aprovado no governo do estado, ele foi aprovado em determinado valor, os recursos foram repassados. A posterior, houve a diminuição do valor da obra. Ou o prefeito faz uma obra adicional para executar, para investir aquela diferença daquele valor, ou ele devolve o recurso. Se ele tem essa margem, ele pode fazer o aditivo. Eu tenho um questionamento também, doutor. Nós temos na 8.666/93, Lei de Contratos e Licitações, dois termos aditivos. O termo aditivo de valores e o termo aditivo de tempo, de prazo para a obra. E me parece que
muito bem colocado por Vossa Excelência, que os valores realmente foram reduzidos e que existe, sim, aliás, recurso alocado nessa licitação para 12 ou 15 ou 20, eu acho que foi, né? Mas eu acredito que ele não tenha mais capacidade de fazer, porque essa licitação já foi aditivada na questão temporal, né? E eu acredito que hoje ele não tenha mais prazo para que seja aditivada essa questão do tempo de execução do serviço. Né? E como ficaria essa situação? Se ele já prestou conta, há de se averiguar e se certificar junto à Secretaria se a prestação de contas já foi apreciada e dada como regular. Se não foi, ele pode fazer dessa prestação de contas que ele apresentou a prestação de conta parcial e dentro de um prazo mínimo para se construir um quiosque daquele. A gente viu que quando quer construir, se constrói com a rapidez tremenda. Uma semana. Uma semana se constrói. Aí ele faz e aí faz a prestação definitiva. Ok. Bem, a colocação do vereador Tota é pertinente também demais, né? E aí todos que estão nos ouvindo percebem que os vereadores antenados, inclusive com as leis aí na ponta da língua, é importante isso, para todos os carpinenses saibam que os vereadores estão atentos e conhecedores da lei. Mas, independente do processo da licitação do FEM, que já foi utilizado ou não, que já foi aditivado em tempo ou em orçamento, mas recurso próprio é possível, né? O quiosque ele não é um quiosque tão oneroso, ele irá beneficiar a população como um todo, inclusive a própria aparência, a própria praça, né? Que é uma praça extensa, repito, que o quiosque ficou quase no final dela, e a gente tem lá a possibilidade de ter um segundo quiosque naquela praça, garantindo ali a todos os carpinenses uma praça ainda mais agradável. Então, eu fico feliz pelo grande debate aí dos vereadores e solicito a aprovação por todos. Muito obrigado. Esse requerimento abriu margem para falar desde Carlos Lapa até a questão de uma doação errada de um requerimento de um quiosque, que não foi um só, foram vários, que não passou por esta casa e que agora a gente tem uma oportunidade, senhores e senhoras vereadoras, de dizer: nós decidimos por um. Por que não, vereador Tota? Por que não a gente dizer aqui que a gente decidiu por um? Por um, que é por uma causa nobre. Sim, eu discordo do pensamento do vereador e discordo porque aí o senhor levanta a questão, seria mais brilhante levanta a questão se de nós votar contrário. tivéssemos decidido por um barraqueiro. Não, escute. Agora, deixa eu peço uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Esse pensamento. O aparte, quem está concedendo é a vereadora Zezé. Isso. Então eu peço que se mantenham para que a gente possa concluir da melhor forma. Mas eu estou com a parte. Então, conclua. E aí eu quero dizer o seguinte, é possível então, nesta casa, por que não fazer um requerimento coletivo agora? Por que não, dizendo ao prefeito, construa com a máxima urgência, porque há orçamento, quiosques para atender os barraqueiros que ele não atendeu, que todos nós, que toda a população conhece. Ele não fez, e aí muitas vezes nós ficamos aqui ficamos calados. Quando foi feita aquela doação daquele quiosque lá para o churrasco grego, por exemplo, que foi um zum na cidade, a gente não falou muito não. Ficamos calados. Fato, não falamos muito. Eu não quero fazer defesa pessoal, vereador, mas quando o senhor trata dessa forma, o senhor está generalizando a questão onde eu mesmo estive no programa ponto a ponto e disse que discordava de uma atitude interpessoal do prefeito. Certo? Que ele não precisa pedir permissão dessa casa, claro, estou lá, que eu acho que ele tem. Agora ele disse naquele momento que ele estava altamente equivocado. Pronto, mas esse debate aqui, esse debate foi feito nesta casa, nesse tempo. Lá no programa Francisco Júnior. Claro, mas nesta casa, na casa do povo, não foi feito o debate como está sendo feito agora. Não foi. Poderíamos ter feito. Eu defendo que esse requerimento é para uma entidade. Nós estamos apontando, sim. É um fato, mas é uma possibilidade, pegando a fala aí do vereador Jorge Fernando Pitulapa, nós não decidimos, pelo menos por esse estamos decidindo, pelo menos por esse, que nem sequer existe,
mas que há possibilidade de ser construído. Há possibilidade, não tenho dúvida, e que vai atender a uma igreja que tem feito um trabalho formidável na comunidade carpinense, no nosso município. Eu discutindo o papel da igreja. Mas eu não consigo entender que o servidor O senhor tem mais 30 segundos para concluir. A gente vai voltar ao seu requerimento e entrando no grande expediente, a gente vai poder debater. A grande questão, para eu concluir, presidente, é que esse debate tomou uma conotação muito grande. Falou-se até das subvenções essas que não são honradas, falou-se. Então veja, fugimos muito da pauta, dando brecha aí para mudar opiniões. Eu acho isso. Agora, esse requerimento é um requerimento pertinente, sim, não tenho dúvida. E eu conto com a aprovação dos colegas. Professor, o senhor foi muito feliz com esse requerimento, mas queria também, quero lembrar a todos do pastor empreendedor. Eu gostaria de falar do pastor hoje e quando ele veio para Carpina. Todos aqui sabem quando o pastor Ronaldo veio para Carpina, assumiu aquela igreja pequenininha, né? E começou a derrubar aquela igreja, o pessoal começou a chamar de louco. Esse pastor é louco, vai fazer uma igreja dessa aí, tão grande, não vai dar ninguém. E hoje, a gente vê aquela igreja superlotada. E hoje ele tem, através daquela igreja, ele tem um projeto que Jesus transforma. Por isso que eu digo que o senhor foi muito feliz com esse seu requerimento. Jamais eu vou votar contra, São Rogério. A partir do momento que um homem, que eu não conheci, que veio para Carpina e assumiu aquela igreja, pegou uma igreja muito antiga, né? Poucas pessoas frequentavam, modernizou, organizou, levantou aquela igreja. Então, a gente tem que dizer, dar um parabéns a ele. Por outro lado, a gente vê que todos os eventos daquela igreja começam na frente, aonde pode ser o futuro quiosque. A gente tem que olhar isso. Voltando lá atrás, dizer, olha, e os barraqueiros? A gente sabe que o prefeito, ele não usou de critérios para fazer as situações das barracas. Esse critério ele que usava. Agora, lá onde vai ser construído o futuro quiosque, não existia barraca. Onde foi construído